Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode continuar, Túlio. Você pode ficar de pé mais um instante, amém? Aleluia. Glória a Deus. Consagre a sua vida ao Senhor essa noite. Consagre essa noite ao Senhor, amém? Estenda suas mãos santas a Ele. Apresente Ele as suas mãos em forma de rendição, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa, Pai. Obrigado, porque só o Senhor é capaz de fazer um ajuntamento como esse, Senhor. Onde nós desfrutamos dessa comunhão, Pai, que tanto nos edifica. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que será plantada em nossos corações e nós a reconhecemos como a verdade. Nós reconhecemos o teu Filho, Senhor, como o caminho, como a verdade e como a vida. Obrigado, Senhor, pela vida abundante que o teu Filho proporcionou para nós naquela cruz, Pai. Era um preço que nós não poderíamos pagar, Senhor. Mas Ele foi obediente. Obediente até a morte de cruz, como a tua própria palavra fala, Pai. Obrigado, Senhor, porque esse sacrifício proporciona para nós um avançar nas nossas vidas. Em outro tempo, nós andávamos no curso desse mundo, mas agora, como filhos do amor, nós andamos segundo a tua boa vontade, Pai. Nós estamos aqui essa noite para aprender mais da tua boa vontade, Senhor, para que nós possamos continuar avançando. O desejo dos nossos corações essa noite, Senhor, é que nós aprendamos a avançar. Nós fomos chamados para avançar, Senhor. Nós não reconhecemos pegar a mão no arado e olhar para trás. Nós não somos desses, Senhor. De jeito nenhum, Senhor. Nós não fomos salvos, nós não fomos lavados. O teu Filho não fez o sacrifício para que nós fiquemos olhando para trás. Não, Senhor, não foi para isso. Nós estamos olhando para um alvo. Nós estamos correndo a nossa carreira, Pai. Olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação do Senhor, Pai. Aleluia. Aleluia. Pai, eu declaro que os corações que estão aqui essa noite vão receber como terra fértil, Pai, essa palavra, para sair daqui não como ouvintes, mas como praticantes, Senhor. E eles vão experimentar as manifestações do poder da tua palavra, Pai. Obrigado pela unção do Espírito Santo nesse ambiente, Pai, operando poderosamente. Se pessoas chegaram aqui com alguma necessidade especial por enfermidade, ela vai sair daqui curada, Pai. Amém. Se alguma pessoa, por acaso, chegou aqui essa noite e não reconhece ainda Jesus como Salvador, vai sair daqui salvo, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua prosperidade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Que noite maravilhosa, querido. Obrigado, Túlio. Pode sentar também, tá bom? Obrigado. Prepara aquela para o final. Amém? Vai ser bênção demais. Queridos, nós estamos com um tema maravilhoso, mais uma vez esse mês. Amém? Mas antes eu queria mesmo dar as boas-vindas novamente ao nosso visitante dessa noite. Amém? Nós tivemos aí uma família maravilhosa que chegou agora há pouco, né, em meio aos louvores, por isso que Deus habita em meio aos louvores, né? Aí chegou essa família maravilhosa, que eu peguei o seu nome, Cleito, é isso? Clécio, né? E Claudene, né? São de Fortaleza? Maracanaú. São do Verbo lá? Não? Somos da Comunidade Bíblica da Graça. Amém, amém. Nós somos um corpo só, amém? Glória a Deus. Dito isso, queridos, eu queria que vocês se lembrassem que nós estamos com um tema maravilhoso esse mês, na verdade. Deus tem inspirado os nossos corações a trazer temas para que nós avancemos na nossa vida. Nós não fomos chamados para ficar estáticos. Quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento dele, da sua palavra. Amém? E
Eu queria te lembrar, como bem falou o pastor Rodrigo na quarta-feira, o nosso mês vai se fundamentar em Filipenses 3, no capítulo 3, no verso 13 e 14. Você pode só ouvir aí, tá bom? É só para relembrar, Filipenses 3,14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando, diga avançando, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos chamados para cumprir uma carreira, uma nova carreira, né? A Bíblia fala que nós andávamos no curso desse mundo, mas quando nós formos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do Amor, nós fomos chamados para uma nova carreira, uma boa carreira, uma carreira do combate, do bom combate da fé. Amém? Você se alegra com isso, queridos? Glória a Deus. Mas é certo que nesse percurso que nós estamos aqui nessa terra, é certo que nós vamos, né, passar por aflições. A Bíblia nos garante que nós vamos passar por aflições. E essas aflições, elas vão atingir principalmente uma região nossa. Eu sei que você já sabe, mas eu queria que você se lembrasse que nós somos espírito, habitamos num corpo e possuímos uma alma. Nós somos espírito, habitamos num corpo e possuímos uma mente, nós possuímos uma alma. Amém? Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito, ele foi recriado. Amém? Mas a nossa mente, ela precisa ser salva todos os dias. A nossa mente, ela não foi salva. Ela está sendo salva. Nós concordamos que nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Amém? Isso é um percurso. E a carreira, ela não é para quem fica pelo caminho. A carreira é para quem completa ela. Amém? Na verdade, o alvo é para quem completa ela. Amém? E, como eu estou falando, algumas coisas podem acabar atrapalhando a gente. E, como nós somos seres que temos sentidos, né? Nós temos sentidos. Nós temos a audição, nós temos o olfato, nós temos o paladar. Amém? Então, nós somos seres sensoriais também. Né? O nosso corpo responde a estímulos sensoriais. E dentre esses sentidos, nós temos a visão. E a visão, ela traz muita coisa, a nossa visão natural, ela traz muita coisa para a nossa mente. E por isso que nós precisamos proteger a nossa mente. Diga, eu sou responsável por cuidar e renovar a minha mente. Então, isso nós fazemos pela palavra de Deus. A gente nunca pode dizer que Deus está em silêncio. Deus nunca está em silêncio. Porque se você lê a palavra dele, ele vai falar com você. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, orando pela igreja, ele disse: eu oro para que vocês tenham espírito de sabedoria e espírito de revelação. Sabe, essas coisas não caem como fruta madura na nossa cabeça. Essas coisas vêm para quem lê e medita na palavra de Deus. Você está com a sua Bíblia aí? Pega ela. Aleluia. Diga, essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Eu posso fazer o que ela disse que eu posso fazer. Eu tenho o que ela disse que eu tenho. E eu vou fazer exatamente o que ela disse que eu tenho que fazer. Amém. Então nós assinamos um contrato essa noite, amém? Nós assinamos um contrato e você vai cumprir, amém? E nós não queremos direcionar, nós não fomos chamados para direcionar pessoas por nossas palavras. É certo que quando nós estamos pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo nos inspira a falar coisas mediante a palavra de Deus. Amém? A Bíblia fala que a espada é a palavra que o Espírito usa. Amém? Agora,
A gente pode aprender bastante com a palavra de Deus. E esses dias eu estava vendo um vídeo e um rapaz falou uma coisa interessante na ministração. Ele disse que a gente caminha pela direção dos nossos pensamentos. Não é interessante isso? Ele não está dizendo que nós somos guiados pelos nossos pensamentos, porque na verdade nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Mas quando nós estamos enchendo a nossa mente com alguma coisa, é certo que nós vamos ser direcionados para aquilo que a nossa mente está cheia. A minha pergunta é, de que você está enchendo a sua mente? Do que nós estamos enxertando? O que nós estamos enxertando na nossa mente? Amém? Em Romanos capítulo 12, e se eu tivesse que dar uma mensagem para esse tema nessa noite, a mensagem seria, aonde anda? Ou na verdade é isso. Aonde anda os seus pensamentos? E na língua portuguesa tem uma diferença entre aonde e onde, né? Não é verdade? Onde ele dá um significado de lugar físico. Por exemplo, onde você está? Nós estamos aqui na Igreja Verbo da Vida Itapipoca. Nós estamos num lugar fixo, não é verdade? Mas agora há pouco o José me perguntou, por onde vocês vieram, né? Aí, por onde nós viemos, dá um sinal de deslocamento. Então, aonde dá um sinal de que é uma coisa, para onde você está indo. Já dizia a filósofo lá da Alice no País das Maravilhas, né? Quando você não tem para onde ir, qualquer lugar serve. E nós, como crentes, nós temos para onde ir. E nós vamos para onde a palavra de Deus diz que nós vamos. Amém? Em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, diz assim, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, o apóstolo Paulo está dizendo, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Diga, eu tenho uma medida de fé. Nós todos temos uma medida de fé. A nossa responsabilidade é fazer com que ela cresça. Amém? Você está aqui? Amém. Glória a Deus. A Bíblia ela nos ensina. A Bíblia fala que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, eu creio que até os exemplos errados estão aí para nos alertar, não é isso? E a Bíblia é cheia de exemplos errados. E estão escritos lá propositalmente, para que nós olhemos o que não devemos fazer. Mas o ser humano ele é um pouco teimoso, né? Ele olha uma outra pessoa se estrepando, né? E ele vai lá e vai pelo mesmo caminho. Mas graças a Deus que aqui não tem ninguém desse jeito. Tá bem? Ninguém aqui faz isso. E nós somos convidados pela palavra de Deus a estar sempre em obediência. Sempre em obediência. As aflições vão vir, mas elas vão passar. E quando nós estamos em obediência, vai ficar mais fácil a gente passar por elas. Sabe, às vezes não é necessário que Deus nos fale todas as coisas. Agora sempre é necessário que nós andemos em obediência. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu falei sempre já? Sim. Então pronto, sempre. Amém? Você pode abrir lá em Gênesis, capítulo 3. Gênesis no capítulo 3. Se você não achou Gênesis, eu tenho um problema com a sua salvação. Amém? Então, espero que todo mundo tenha achado. Se você achou, diz amém. Amém. Gênesis no capítulo 3, a partir do verso 1, diz: ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito,
não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, então os vossos olhos serão abertos e vos sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou o seu fruto e comeu, e deu para o seu marido, e ele comeu dela. No verso 7, para fechar, ele diz, e os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e conceram folhas de figo e fizeram para si aventais. Amém? Eu sei que a maioria da gente conhece bem essa história, mas eu queria que a gente meditasse um pouco sobre esse texto, e eu vou falar também de outro texto, mas perceba que a desgraça entrou no mundo a partir de uma desobediência, não é verdade? Quando Deus deu uma ordenância a Adão, ele, na verdade, ele deu a ordenança para Adão. Eva provavelmente ouviu de Adão, né, a orientação, porque ela fez um pequeno erro aqui, né? De aquela história do telefone sem fio, né? Você contou uma história aqui, quando chega lá na frente, ela já está totalmente, né, diferente do que você contou, né? E ela conversando com a serpente, que nós sabemos que Satanás estava transfigurado como serpente, e a serpente, Satanás na forma de serpente, ele conhecia o que Deus tinha dito para Adão, e ele fala, olha, eu acho que Deus não falou bem assim, não. Eu acho que Deus não falou que vocês não comessem, não. Não fez, será que foi assim? Começa a lançar confusão. E ela disse, não, na verdade ele disse que a gente não pode comer de tudo, menos da árvore que está no centro de tudo. Na verdade ele disse que nós não podemos comer e nem tocá-lo. Quanto sabe que Deus não disse que não podia tocar? Então, quando você lança uma palavra que percebe-se que você não tem conhecimento dela, Satanás capta na hora. Ela não sabe o que ela está dizendo. Não é? Então, eu vou lançar aqui, ó. Na verdade, o que Deus quer é privar vocês de ser conhecedores de tudo e de se fazerem deuses. Certamente você não vai morrer, nem você e nem seu marido. Sabe que, às vezes, Satanás ele não mente. Ele gosta de mentir. Mas, às vezes, ele fala uma falsa verdade. Ou uma meia verdade. Na verdade, ele estava dizendo aqui que eles não iam morrer fisicamente. E como nós sabemos, quando eles comeram do fruto, eles não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. Amém? E Satanás também falou uma outra meia-verdade. Vocês vão fazer como ele. Vocês vão ser como ele. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Não é verdade? Mas o que na verdade Deus queria era... Me fugiu aqui a palavra. Na verdade, Deus queria poupar Adão e Eva de ter esse conhecimento, porque não era bom. Porque se fosse bom, Deus teria dito isso e teria dito, isso é bom. Porque tudo que Deus criou, ele disse, isso é bom. Não é verdade? E quando chegou na vez do homem, ele disse, isso é muito bom. Então, se fosse bom o homem ficar conhecido ou se fazer conhecer do bem e do mal, ele teria dito, isso é bom. Mas isso ele não disse. Então, na verdade, Deus, ele não disse ao homem que isso existia. Ele só disse que não era para comer.
Então, só a obediência do homem já deveria bastar. Porque se nós confiamos em Deus, nós não podemos confiar em Deus pela metade. Amém? Às vezes a gente fica, Deus mandou eu fazer tal coisa, mas eu não sei o que vai acontecer lá. Certa vez Deus disse, e saia de perto da tua terra e da tua parentela para um local que eu vou te mostrar. Nós sabemos que Adão só chegou a um local, só alcançou as promessas do Senhor quando ele se mexeu. Amém? Eu falei? Eu falei Adão? Foi mesmo? Ah, perdão, que eu estava falando de Adão agora, né? Então nós sabemos que Abraão, ele só chegou onde chegou, obrigado aqui o Túlio que me ajudou, só chegou onde chegou porque ele se mexeu em obediência. Então, para Adão e para Eva, principalmente para Eva, bastava a obediência. Para nós, queridos, às vezes basta a obediência. Nós não precisamos de imediato saber de tudo, não. Obedecer vai fazer com que a gente chegue onde Deus quer que chegue, porque Deus é Deus. E Ele é cumpridor das suas promessas. A Bíblia diz que Ele começa uma obra, uma boa obra, e Ele é capaz de fazer ela até o final. E Ele vai fazer, queridos. Nós não podemos confiar pela metade. Outrora você estava no lamaçal do pecado. Hoje você é filho de Deus. Aleluia. Em outro tempo você era filho da desobediência. Hoje você é filho do amor. Amém. Todas as coisas mudaram. Talvez quando a gente nasce de novo, naquele momento, talvez a gente não vê nada acontecendo no meio natural. Mas quando nós nos mantemos em obediência, quando nós nos mantemos aprendendo na palavra, meditando na palavra, as coisas vão amadurecendo. A Bíblia, o nascer, a palavra mesmo já diz, nós voltamos a ser como crianças, como essas crianças que estão sentadas aqui. Essas crianças precisam de cuidado, essas crianças precisam de um alimento específico, mas chega um tempo que ela começa a ser como nós. Elas correm, elas pulam, elas sobem, ela come alimento sólido. Não é verdade? Está chegando a fase adulta. Eu acho essa alegoria, essa analogia perfeita. Só podia vir de Deus. Nós sermos criança e à medida que nós somos experimentados na palavra, nós vamos chegar à fase adulta, mas uma fase adulta espiritual. Agora, isso precisa operar em paciência, graças a Deus, porque Deus nos deu os frutos do Espírito. E lá no fruto do Espírito está a paciência. Esse é um fruto que não é que talvez vai brotar a gente, mas vai brotar a gente. Ele tem que brotar, porque o Espírito Santo está habitando em nós e o nosso espírito foi recriado. Amém? Aleluia. Agora deixa eu te mostrar um outro lado da moeda. Não, deixa eu ficar aqui um pouco mais aqui. No verso 6, perceba que ele diz, e quando a mulher viu a árvore que era boa, ela viu a árvore. Aquela expressão visual, à medida que Satanás implementou uma falsa palavra para ela, ela começou a ver a árvore de um jeito diferente, que até então ela não via. Mas foi o sentido que trouxe à mente dela. Então ela viu que a árvore era boa para o alimento, que era agradável aos olhos, e uma árvore para ser desejada para quem quer ser sábio. Foi exatamente o que Satanás semeou na vida dela. Eu vou ficar sábio. Eu vou ter conhecimento do bem e do mal. Eu acho que era tudo isso que estava faltando na minha vida. E Satanás vem desse jeito nas nossas vidas. Quando está tudo bem, está tudo zen, você está caminhando bem com o Senhor, aí Satanás vem, mas está faltando alguma coisa. Porque se Deus fosse o teu pai, tu não está rescisando todinho só com esse carro. Aí você diz, é mesmo. Eu acho que o carro do vizinho é agradável aos meus olhos. Eu acho que se eu tiver um carro daquele, a minha vida vai melhorar. Aí você vai e come essa fruta. Desobediência. Se Deus não falou, não é para fazer. Se Deus não falou, não é para fazer. É só para obedecer. Deus não tem só um veículo
para nos satisfazer. A Bíblia diz que ele nos deu tão grande salvação. Como ele não nos dará, juntamente com isso, todas as outras coisas? Nós não temos que duvidar disso, não. Amém? Continuando nesse verso 6, ele diz, ó. Desejava, e ela tomou o fruto e deu ao seu marido. Enfim, era isso que eu queria dizer. Vamos lá para Mateus, no capítulo 4. Eu quero te mostrar o outro lado da moeda, tá bom? Mateus capítulo 4. Você vai lembrar dessa história. Jesus, depois que cumpriu o mandamento de ser batizado nas águas, ele saiu das águas, o Espírito de Deus veio sobre ele, ele foi ungido com poder para o seu ministério. Então, dali em diante, o seu ministério ia começar. Mas antes disso, ele foi direcionado pelo Espírito aí ao deserto. Lá no deserto, Satanás não ia perder a oportunidade de quem estava há 40 dias sem comer e sem beber. Porque a Bíblia diz que depois de 40 dias, ele teve fome. E no verso 2, no verso 3 de Mateus 4, a Bíblia diz o seguinte: E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para nunca tropeçares com teu pé em pedra alguma. No verso 7, disse-lhe Jesus, também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E lhe disse: Todas essas coisas eu te darei se prostrado me adorasse. E Jesus disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Perceba que Satanás ele tenta qualquer um, inclusive ao Filho de Deus. Ele tentou, ele não podia perder essa chance. Ele não podia perder a chance de nos deixarmos no reino das trevas. Ele não podia perder a chance de deixar a gente sem salvação, condenado como ele está. Não tem mais jeito para Satanás. Sabe, quando eu era bem neófito, né? Eu uma vez cheguei para o pastor e disse: Pastor, eu só não acho que isso tudo se resolveria se Satanás se arrependesse, não. E acabava essa bagunça toda, né? Mas, queridos, não existe mais jeito. Satanás está condenado. E quem está condenado, queridos, não quer ficar no seu lugar sozinho. Não quer. Você percebe que existe uma doença no mundo que ela é bastante, né, infecciosa e é transmitida principalmente através de relações sexuais. E a gente tem relatos lamentáveis de muitas pessoas que, quando chegam nessa situação, elas estão numa situação de desespero tão grande. E aqui não é uma condenação, mas é só uma observação que a gente vê que é quando as pessoas chegam e se infectado com essa doença, a gente tem relatos de muitas pessoas que não querem ficar ali sozinhas. E elas acabam saindo pelo mundo, tentando alcançar quem elas podem. Talvez alguém já tinha ouvido falar de uma história parecida, eu já vi várias. De pessoas que não têm escrúpulos, né, como eu falo. E ela diz: eu já estou lascado mesmo. Então eu vou sair no meio do mundo lascando alguém. Sabe o que é interessante? Que a palavra de Deus nos protege disso. Porque não existe mais nada seguro, nada mais seguro, na verdade, do que a relação sexual no casamento, não é verdade? Se nós nos abstemos de fornicação, de relações fora do casamento, que não é a vontade de Deus,
automaticamente nós estamos nos livrando de dezenas de doenças. Então, Deus não é pego de surpresa, querido. Ele já sabia que essas coisas iam acontecer. Ele diz: não fornicareis. A Bíblia tem instrução para todo mundo, para quem é solteiro e para quem é casado. A Bíblia diz que aos solteiros cuide das coisas do Senhor. Solteiro, cuide das coisas do Senhor. E vai chegar o tempo de você casar. Amém? Isso não é só para mulher, é para homem também. Talvez principalmente para homem. E tem instrução para os casados. Amém? E então a gente percebe que no verso 2, Satanás ele veio começando a sua tentação com dúvida, lançando dúvida. Se és o Filho de Deus. É a primeira dúvida que ele quer lançar. E ele diz: ordena que estas pedras sejam feitas pães. Arrogância, soberba. Tu não é o Filho de Deus, tu não está com fome, tu não é o bichão. Pega essa cadeira e transforma em pão e sacia a tua fome. Mas Jesus responde com a palavra, ou responde com ele mesmo. Não é verdade? E ele diz: mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí Satanás diz: eita, esse cara entende de palavra. Mas a última vez que eu peguei a palavra e contorci ela, deu certo. Vai dar certo de novo. Eu vou fazer isso de novo. Aí Satanás começa com dúvida de novo. Ele diz, no verso 6, se tu és o Filho de Deus, lança daqui de baixo. Aí ele fala exatamente o que a palavra de Deus diz. E isso vai acontecer. Ele diz, lança-te daqui abaixo, que ele dará ordens aos teus anjos a respeito de ti. E em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeceis com o teu pé em alguma pedra. Deus ia fazer isso, queridos? Sim. Deus é capaz de fazer isso? É. Uma das verdades que falou. Deus, Satanás usa a palavra de forma verdadeira. Mas nem só porque é verdade, nós devemos fazer aleatoriamente. Porque Deus é capaz de nos sustentar, nós não devemos pegar o nosso salário do mês todinho e torrar com besteira. Não, eu vou torrar o meu salário todinho aqui porque Deus proverá. Não é assim que as coisas funcionam, querido. Deus está aí observando como nós estamos cuidando da nossa vida, como nós estamos cuidando da nossa saúde, como nós estamos cuidando das nossas finanças. Nós não estamos aqui para tentar o Senhor. E se você está fazendo isso de forma premeditada, você está tentando ao Senhor. Eu vou fazer uma compra aqui no cartão de crédito em 24 vezes, em suaves e eternas, e não vai acontecer nada, porque Deus proverá. A Bíblia fala que todo homem que vai começar um prédio e não senta para planejar, ele é o pior do que um tolo. Tem instrução para isso também, queridos. Vamos meditar na palavra para que a gente não erre, para que Satanás não venha com meias verdades e tome as coisas que é direito para nós e impeça que a gente avance. A cada vez que a gente dá um passo para trás, a gente atrapalha 3, 4 para frente. Nós fomos chamados para avançar. Amém. Nós fomos chamados para estar atento às coisas do Senhor. Amém. 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 E o diabo disse, rapaz, parece que a minha última tática não funcionou muito bem, não. Esse negócio de palavra eu vou ter que mudar aqui a estratégia. Eu vou usar uma coisa que eu tenho e que eu posso dar. Porque todo homem que é homem, ele gosta de se sentir. Eu gosto de me sentir o bichão. Satanás pensa, né? Eu gosto de me sentir. Eu queria ser igual a Deus. Quem é que nessa face da terra não vai querer? Eu vou oferecer isso para ele. E no
9, ele diz: novamente o diabo levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo à sua glória. E disse: todas essas coisas eu te darei, se prostrado me adoraste. É verdade ou mentira, queridos? Verdade ou mentira? Verdade. Satanás, ele era capaz de fazer isso. Ele pode fazer isso. Porque esse mundo que nós estamos aqui é dele. E ele pode mover coisas para nos tentar. Por isso que nem toda riqueza é do Senhor. Nem todo avanço é do Senhor. Porque existem pessoas que, para viver nesse tempo agora, abundância de qualquer forma, de qualquer jeito, rapidamente, ela é capaz de se prostrar diante de espíritos malignos. Ela é capaz de se prostrar, porque ela não consegue passar pelo processo. Ela não consegue esperar. Não, eu tenho 30 anos de idade, daqui a pouco eu já vou ter 60, eu não posso esperar mais muito tempo, não. Eu tenho que viver em abundância, eu tenho que viver ostentando. Eu me rendo, eu me prostro. Onde é que eu assino o contrato? Não vamos fazer isso, queridos. O preço é muito alto mesmo. Inclusive pode ser a minha e a sua salvação. Deus não nos chamou para ser disso. Deus nos chamou para tomar posse de todas as coisas que Cristo ganhou para nós naquela cruz do Calvário. Isso pode ser feito da melhor maneira. Isso não precisa ser se prostrando para o diabo. Amém? Amém? E Jesus responde a ele, diz: vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Eu não sei se você sabe, querido, mas Deus, ele é um Deus de exclusividade. O diabo não. O diabo, ele não gosta de exclusividade não é uma coisa que está no contrato dele, não. Ele é capaz de te dividir com Deus. Mas para Deus não tem isso. Porque Deus não tem parte com o mal, Deus não tem parte com as trevas, Deus não tem parte com o pecado, Deus não tem parte com nada que é errado. Então, se nós somos filhos dele, a imagem e semelhança, e nós somos chamados para ser imitadores do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, nós não podemos andar com coisa errada de jeito nenhum. Nós não podemos nos prostrar para coisas erradas. E aqui eu faço um pedido para essa igreja. Se você me ver fazendo alguma coisa de errado, me chame a atenção, em nome de Jesus. Porque eu não quero fazer coisa errada. E eu espero que todo mundo aqui esteja aberto também a correções. A Bíblia diz que nós devemos admoestar uns aos outros. Nós devemos corrigir uns aos outros. Sábio é aquele que recebe correção com mansidão e se corrige. O maior beneficiário somos nós mesmos. É igual liberar perdão. Quando você libera perdão, o maior beneficiário é você mesmo. Porque independe da pessoa receber. Não é verdade? Se a pessoa vai receber ou não, isso é outra parte do contrato. Mas a sua parte já foi feita. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Lá em João, eu queria que você prestasse atenção qual é a vontade do teu pai para você. Quem aqui é filho de Deus? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então deixa eu te mostrar a vontade do teu pai para ti. Lá na terceira epístola de João, no capítulo 1, no verso 2, ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Diga todas as coisas. Todas as coisas. E que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amém. Isso aqui é da boca do próprio Deus. Deus olha para a gente e vê a gente andando na verdade, ele diz exatamente isso. Não existe maior alegria do que ver meus filhos andando na verdade. Sabe por quê, queridos? Porque o maior beneficiado somos nós mesmos. A Bíblia fala que nós já somos abençoados nas regiões celestiais. Mas para que essas bênçãos sejam liberadas, existe um regulamento. E esse regulamento é andar na verdade. É andar no caminho.
é andar na vontade de Deus. Dessa maneira, nós andaremos com as bênçãos nos acompanhando. Será que nós não experimentamos nada disso ainda até agora? Experimentamos. Todo mundo aqui, eu creio que já experimentou. Da boa vontade do Senhor. E se ele fez uma vez, ele é capaz de fazer de novo, queridos. E ele vai fazer de novo. Amém? Deixa eu ver se eu tenho tempo. O tempo está bem estourado, mas eu queria ver. Eu queria te mostrar em Atos, no capítulo 4. Atos, no capítulo 4, a partir do verso 32. Sabe, em Gálatas capítulo 6, no verso 7, diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará, certo? A gente, de maneira nenhuma, pode passar pela nossa cabeça que nós vamos, de alguma maneira, fazer alguma coisa escondida de Deus. Não, nós não vamos. Nós não temos como fazer isso. Você pode estar no local mais escuro, no quarto mais trancado. Ele está vendo. Amém? E em Atos, no capítulo 4, existe um bom exemplo disso acontecendo. Existe no tempo de hoje uma moda que está se levantando de você virar gospel, né? Não, eu acho que eu vou ser crente. Esse negócio de crente aí tá na moda, eu vou ser crente agora. Aí a pessoa vem, não lê o regulamento completo e acha que pode viver nas mesmas práticas do passado. E não pode. Tem até aquele videozinho que o senhor, né? O senhorzinho tá sendo entrevistado no meio da rua, né? Não sei se você já viu. Aí o cara diz, rapaz, ô negócio difícil que eu inventei de ser crente. Não pode beber, não pode falar do outro, não pode, né? Aí o velho fala o lixo um bocado de coisa. E não pode. É verdade. Amém? Então, em Atos capítulo 4, no verso 32, diz assim: E a multidão dos que criam era um só coração, uma só alma, e ninguém dizia algo do que possuísse fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. E com grande poder os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. E havia uma abundante graça sobre todos. E não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores das coisas que foram vendidas e as depositavam aos pés dos apóstolos. E distribuíam-se a cada homem segundo a sua necessidade. E José, a quem havia sido apelidado de Barnabé, que é sendo traduzido filho da consolação, levita, do país de Chipre, possuindo terra, vendeu-a e trouxe o dinheiro e a depositou aos pés dos apóstolos. No capítulo 5, no verso 1 diz, mas um certo homem chamado Ananias, com a sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Diga uma propriedade. Isso é muito importante, uma propriedade. E reteve parte do valor. Sabendo também a esposa, trazendo uma certa parte, colocou aos pés dos apóstolos. Mas Pedro disse, Ananias, porque Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do valor da terra, guardando-a, não te ficava para ti? E após ser vendida, não estava em teu próprio poder? Porque recebeste esta coisa em teu coração? Tu não mentiu a homens, mas a Deus. Diga, não é a homens, é a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e entregou seu espírito. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram essas coisas. E levando os jovens, enrolaram e carregaram para fora e sepultaram. E houve um intervalo como de 3 horas, e entrou a sua esposa, que não sabia o que tinha acontecido, e Pedro lhe disse, dize-me, vendeste por quanto aquela terra? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, porque pusestes de acordo em tentar ao Senhor, ao Espírito do Senhor, e eis que os pés dos que sepultaram teu marido está à porta e carregarão a ti. E a mesma coisa você sabe que aconteceu a ela.
É interessante porque todo mundo que estava se associando com as coisas que o Senhor estava fazendo, eles estavam fazendo de todas as suas coisas, repartindo de todos os bens. Mas aqui veio um casal desavisado e achou que podia participar de uma bênção pela metade. Primeiro que eles não... o problema não foi eles terem vendido uma propriedade só. O problema é que eles venderam premeditadamente. Porque eles não queriam se desfazer de nada, eles só queriam se apresentar. Tanto para o povo, quanto para Deus. Apresentar uma falsa generosidade. E Pedro, operando ali na palavra de conhecimento, né, as manifestações do Espírito, os dons espirituais operando em Pedro ali, a palavra de conhecimento veio a ele e ele sabia o que ele tinha feito pelo Espírito. O homem, foi dada a chance ao homem e ele foi julgado e aconteceu sumariamente a sua morte. E depois a mulher veio e foi dada a chance a ela também de ela se arrepender e fazer o correto. Ela não fez. Aí Pedro vai e diz, olha, não tem problema nenhum. A funerária ainda está de plantão. Não foi isso que ele disse? Pô, não foi? É verdade. Nós está conhecendo por funerário, né? E por sinal parece que essa funerária aqui era funerária, só falta você, né? Aí vem ele... E então, queridos, de Deus não se zomba. Nós não estamos aqui numa obra para fingir ser crente. Nós não estamos aqui para nem aparecer para o mundo e nem aparecer para Deus. Porque deixa eu te dar um recado, nada que tu fizer vai surpreender a Deus. Às vezes as pessoas pregam no púlpito e dizem, rapaz, a minha mensagem hoje foi top. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está impressionado com isso. Deus não está impressionado. Deus está... O que atrai a visão de Deus são os nossos corações. E deixa eu te dizer, Ele sonda os nossos corações, não adianta a gente fingir. Então é melhor, se você tem alguma coisa errada, ou é melhor a gente direcionar o nosso coração para as coisas certas, para as coisas do Senhor. Nada fica encoberto, porque as coisas que estão encobertas agora serão lançadas no telhado. Todo mundo vai ver. Amém? Eu queria chamar o louvor aqui. Nós estamos encerrando. Sabe, queridos, não existe meio termo com Deus, graças a Deus. Não existe meio termo. Existe fazer o que Ele chamou para a gente fazer. Isso não passa por soberba, isso não passa pelo nosso status, isso não passa por nada disso. Isso passa por nós fazermos a vontade de Deus. Amém? Então, nós precisamos cuidar da nossa mente, para que nós possamos avançar. Lá em 1 Coríntios, não precisa nem ir para lá, deixa eu ler bem rápido esse versículo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 33, diz o seguinte, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis. Do que você está enchendo a sua mente vai ser corrompida por isso. Se for uma má conversação, vai ser corrompido. Aos jovens dessa casa, que estão muito direcionados, não sei nem se a palavra é essa, mas estão bem... a tecnologia está sempre próxima de vocês. Cuidado com o que vocês estão assistindo. Cuidado com o que vocês estão colocando na mente de vocês.